Caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje, retirada do início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, ela é belíssima, mas quando nós a contextualizamos, se é que é possível, ela se torna mais bonita ainda. Na segunda leitura de ontem, retirada da segunda carta de São Pedro apresentava as dificuldades da igreja com relação aos pagãos, aqueles que vinham de fora e que zombavam da igreja, que zombavam da fé dos cristãos, porque diziam que eles estavam tendo fé em vão, em nada, que a sua fé eram fábulas e que eles estavam perdendo tempo. Vocês se recordam, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3º, no versículo 3º, quando São Pedro diz: sabei antes de tudo o seguinte, nos últimos tempos, lembremos-nos aqui que eles achavam que estavam vivendo os últimos tempos, eles achavam que estavam às portas da vinda de Cristo, então eles estavam se referindo aos tempos deles, mas que se aplica a nós, isto é, como nós não sabemos quando será a vinda do Senhor, isto se aplica a todos os tempos, constantemente virão, versículo 3º, virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo suas próprias concupiscências, e eles dirão: onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Deus? Cadê? Deus que falou que voltaria. Ele não voltou coisíssima nenhuma. Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio e nada mudou. Então ficava zombando da fé dos discípulos, dos cristãos, que era tão firme na vinda de Cristo. E eu dizia que muitos ainda hoje zombam da nossa fé, da nossa piedade, isto é, para que tanto radicalismo, para que este zelo todo? Deus não quer tudo isso. Sempre começa assim, quando querem nos fazer esmorecer, esfriar na fé. Pois bem, enquanto ontem as dificuldades vinham de fora, na primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, as dificuldades vêm de dentro. São Paulo escreve para Timóteo, que é bispo, e está passando por uma grande dificuldade. Juntemos todas as dificuldades que pode haver em uma igreja particular, em uma diocese. Timóteo estava passando perseguições, grupos, rivalidades, abandono da fé. E Timóteo então, e São Paulo então escreve a Timóteo para animá-lo, dizer: não se deixe levar pelo desânimo, não deixe que os problemas abatam a sua fé. É uma carta, contrário da primeira carta de São Paulo a Timóteo, que é uma carta mais universal, que se aplica mais facilmente a todos. Esta segunda carta é uma carta bem pessoal, bem direcionada a Timóteo. Então diz aqui, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3º. Então, neste contexto de um homem cheio de problemas, de dificuldades, de uma diocese cheia de divisões, de abandono da fé, de liderança que abandona a fé e adere a heresias, a outras religiões, escutemos novamente as palavras de São Paulo a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar em minhas orações. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto o desejo de te ver novamente. Quando me lembro o quanto estás chorando e sofrendo, me dá vontade de te ver novamente. E aí São Paulo vai, de uma maneira bem afetiva e pedagógica, animar a fé. Ele vai dizer, versículo 15:
Versículo 5. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera. Isto é, como ele quer animar Timóteo na fé e diz: olha, eu me lembro sempre da tua fé, do teu zelo, da tua dedicação, que era a fé da tua avó, Lóide, e de tua mãe, Eunice, que não tenho a menor dúvida que também habita em ti. Isto é, São Paulo está dizendo de outra maneira: lembra-te da fé da tua avó, da fé da tua mãe, da tua fé também. Não te deixes desanimar. Nada de se deixar levar pelas dificuldades. E continua: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Isto é, São Paulo aqui começa agora a lembrar o que? O dia da ordenação dele. Lembra que naquele dia, com quanto fervor e zelo recebeste o dom de Deus pela imposição das minhas mãos? Pois bem, lembra-te novamente e toma posse novamente. Assume novamente aquela fé e aquele zelo. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro. Eu também estou sofrendo contigo. Lembra-te da tua avó, da tua mãe, da tua fé de sempre. Lembra-te lá do dia da tua ordenação. Lembra-te também de mim, que estou sofrendo por Cristo, pelo Evangelho. Meus irmãos, esta palavra de São Paulo deve nos animar a todos. Quando nos sobrevêm as dificuldades, as tribulações, alguma perseguição, incompreensão, um desânimo, uma frieza espiritual, é nesse momento com que nós temos de nos refugiar em Deus e lembrar de Deus no nosso passado, isto é, de quanto Ele foi presente. E a lembrança do passado deve nos animar no presente e encher de esperança no futuro. Deve fazer com que nós olhemos para trás e vejamos que Deus nunca nos abandonou lá atrás. Então agora, nesta provação, Ele está presente, mesmo que nós não o vejamos, e estará sempre no futuro. Então, de reavivar a fé. Se vocês derem uma olhada geral na segunda carta de São Paulo a Timóteo, vocês verão as dificuldades no ministério. Até os tópicos são dificuldades no ministério, controvérsias dentro da comunidade, a profecia de uma crise de impiedade dentro da igreja que São Timóteo levava à frente. E São Paulo que diz o quê? Que ele deve perseverar e continuar lutando e pregando a palavra oportuna e inoportunamente, repreendendo, ameaçando, exortando. Então é próprio que de uma comunidade no erro. Então você deve pregar quando for conveniente e humanamente inconveniente. Deve pregar sempre, sem respeito humano. Respeito humano é aquela, nós nos tornamos tão prudentes que nos tornamos medrosos de não pregar a palavra de Deus. Prega, e prega sempre, e repreende quando for necessário, e ameace. Isto é, lembre-se que um dia você responderá diante de Deus pelos seus atos, porque nesta carta de São Paulo, em tão poucos capítulos, ele fala de 5 pessoas que abandonaram a comunidade. Ele fala no capítulo 1, no versículo 15, ele diz: sabes que todos da Ásia se afastaram de mim. Um grande grupo, todos da Ásia me abandonaram. Ele fala de Figelo e Hermógenes, que o abandonaram por amor ao mundo. Ele fala no capítulo 2, no versículo 17,
de Himeneu e Fileto, que como uma gangrena, como um câncer, se tornaram como uma gangrena, como um câncer para a comunidade. E fala de Demas, que abandonou pelas coisas, que abandonou o Evangelho pelas coisas do mundo presente. Então é uma carta pesada, mas que deve nos levar a renovar a nossa esperança. Olhar, da mesma maneira que São Paulo, quando quer animar Timóteo, ele diz: olha, lembre-se da fé da sua avó, da sua mãe, lembre-se da minha fé, lembre-se que eu estou sofrendo e sofre comigo pelo Evangelho. Nós precisamos então olhar para trás e olhar a fé daquelas pessoas que de alguma maneira nos incentivaram a crescer na fé. E isso deve ser estímulo para nós. Olhar a vida dos santos, o quanto eles sofreram para continuar perseverantes na vontade de nosso Senhor, e tomar como exemplo e pedir a intercessão para que nós também vivamos na nossa vida esses combates, mas que não vacilemos na fé, e que isso nos encha de esperança agora e para o futuro. Meus irmãos, sempre que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós não devemos olhá-la simplesmente querendo aprender algo e conhecer algo, mas devemos ouvir aquela palavra e perguntar: o que Deus quer falar para mim a partir desta palavra? Como é que eu posso aplicar esta palavra na minha vida? Que situações da minha vida precisam mais do que nunca ouvir esta palavra e se deixar por ela formar? Tenho certeza absoluta que nesta breve reflexão nossa, hoje é quarta-feira, que nesta breve reflexão Deus nos fala, nos chama a uma maior confiança em nosso Senhor e pedir a Ele que nos conceda a graça, depois de tantas dificuldades, combates e tribulações que passamos, podemos estar passando e passaremos, possamos dizer aquilo que São Paulo diz a Timóteo, que nós encontramos nesta carta, talvez a expressão mais conhecida de Timóteo, se não uma das mais conhecidas: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me esperar a coroa da glória a mim reservada. Então que nós possamos também combater o nosso combate, terminar a nossa corrida e guardar a fé, para que com a graça de Deus recebamos a coroa da glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.